O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira um pacote de 340 milhões de reais para o agronegócio paulista, incluindo créditos de 200 milhões para a irrigação via programa Irriga Mais São Paulo e um centro de pesquisa para o combate ao greening na citricultura com investimentos de 90 milhões de reais. Também foi celebrado o marco de 100 mil registros no cadastro ambiental rural, facilitando acesso a crédito e incentivos. Além disso, 117 municípios receberam prêmios por boas práticas agropecuárias, totalizando 5 milhões de reais. A balança comercial do agro paulista teve alta de 10% em 2024, com exportações de mais de 28 bilhões de dólares. E a ProSoja Mato Grosso solicitou ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que investigue práticas comerciais das empresas signatárias da moratória da soja, alegando que o pacto viola a livre concorrência e impacta os produtores. A entidade aponta prejuízos para mais de 2,7 milhões de hectares no estado. Em contraponto, a ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, afirma que a moratória é um pacto voluntário que contribui para o desenvolvimento agrícola e a preservação ambiental sem restringir a concorrência. E para tratar desse tema, eu vou receber agora o advogado Sidney Pereira de Souza Júnior, que representa a ProSoja Mato Grosso nesta ação no CAD. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É um prazer falar com vocês. Antes da gente começar, né, Sidney, é importante a gente lembrar que já temos a legislação ambiental mais restritiva do mundo e o nosso Código Florestal é o mais rígido também em termos globais. E a moratória da soja ela tem sido alvo, né, justamente de críticas por parte de produtores, entidades do setor, porque ela vai além da legislação. Quais são essas arestas que precisam ser aparadas? Olha, Priscila, você resumiu bem aí em poucas palavras. A verdade é essa. Nós temos uma legislação ultra restritiva, sem dúvida a mais restritiva do mundo, ou seja, o produtor dentro do bioma amazônico, ele tem que preservar 80% da propriedade, o que é muita coisa. Nenhum outro país do mundo tem uma legislação como a nossa. E a gente entende que as empresas que têm um poder de mercado gigantesco, elas dominam 90% da compra de soja dos produtores, quer dizer, um mercado altamente concentrado na mão de algumas empresas, elas não têm o direito de impor uma regra supralegal acima da nossa lei, acima da nossa legislação e não comprar o produto do produtor. E quando a gente trata de livre concorrência, a gente automaticamente fala e pensa em livre iniciativa. Veja, quando o produtor ele tem limitado, ele tem ceifado o direito dele de produzir e poder vender o seu produto, porque as tradings não compram o produto dele, automaticamente eu estou ferindo dois princípios e dois direitos básicos, basilares de qualquer cidadão, que é a livre iniciativa com consequência direta na livre concorrência. Perfeito. E como é que é possível amenizar os impactos para os produtores rurais nesse caso? O que a gente precisa fazer? Olha, o setor já vem fazendo muita coisa. Muitas medidas já vêm sendo tomadas. Você tem medidas que foram tomadas pela Câmara, pelo Senado, legislações que já foram aprovadas e sancionadas nos estados. Você tem um movimento de prefeitos dos municípios que também são muito afetados social e economicamente. Então, é todo esse movimento do setor. Veja, isso está desagradando e causando um prejuízo para todos do setor, sem uma razão, sem uma justificativa. É uma ilegalidade patente, a gente não tem dúvida disso. Isso interfere no mercado de compra e venda de soja, interfere no bolso do produtor, interfere na economia local, interfere no mercado de tradings, porque a trading que não aceita a moratória da soja, ela está fora desse mercado. Ela é considerada aqui o patinho feio, porque todas que estão lá dentro têm que assinar o acordo da moratória da soja. Veja, o produtor não foi consultado, o produtor nunca concordou, isso é contrário à nossa legislação. Existe uma lista de restrição, Priscila, não sei se você tem conhecimento disso,
no qual o nome do produtor ele é incluído nessa lista, a revelia do produtor, sem um direito de defesa do produtor, e o produtor toma inúmeras providências para que consiga ter exclusão do seu nome e não tem retorno das tradings, não tem retorno desse grupo de trabalho. Quer dizer, falta transparência, falta clareza, Sim. falta princípios de legalidade nesse processo todo. Fora que é aquilo que você está falando, né? Ela traz um desequilíbrio comercial, né? E principalmente para os pequenos produtores, né? Esses são os que mais sofrem. Exatamente. Exatamente. O ponto mais importante no âmbito concorrencial é que ela discrimina e atinge o pequeno e o médio produtor, né? O alvo é esse, que são aqueles que mais precisam das tradings para escoar a produção. E veja, quando a gente menciona e apresenta indícios fortes de discriminação mercadológica, que é um dos pontos que o CAD vai avaliar, é justamente por isso. Aquele que não está dentro da regra imposta por ela, ele está fora do mercado. E ele vai ter ceifado o direito dele de vender a produção. Então isso é muito grave. E por outro lado, também há indícios gravíssimos, por um mercado totalmente consolidado, de um cartel de compra. E aqui eu estou falando de um cartel diferenciado, não é um cartel de venda, não se combina preço para vender. Aqui é o contrário, é um cartel que impõe regra para comprar. Isso é um cartel de compra, tem indícios, tem provas. Obviamente, isso vai ser avaliado, vai ser sopesado e o CAD é que vai fazer todo esse trabalho. Mas a gente está apresentando documentos, subsídios mais do que suficientes para que se demonstre isso durante esse procedimento no CAD. Com certeza. E a gente tem que, claro, respeitar a legislação, mas sem afetar a liberdade dos produtores rurais. Você mencionou os impactos que isso traz também, inclusive, para os municípios. Eu queria que você exemplificasse mais o que eles sofrem com a moratória da soja. Veja, é um impacto direto no bolso do produtor. Então, hoje você tem essas regras que eu estava dizendo para ti dessa lista de restrição, que se o produtor dentro de uma área dele, ele tem um polígono que ele teve algum problema ambiental, a área toda dele ficará embargada por conta dessa questão pontual. E digo mais, se esse problema pontual do produtor foi resolvido, né, dentro da nossa legislação, você não tem a transparência da trade de que isso vai se resolver e de que ele vai conseguir vender a produção dele. E mais, eu falo também de supressão de área dentro da legislação. A gente nem usa esse termo desmatamento, que é pejorativo. Na verdade, é supressão legal. Ele mantém dentro do bioma amazônico 80% de preservação. Então, tudo isso para dizer, Priscila, que você tem um impacto direto. Veja, é a produção. É como você, uma empresa que produz carro, você fala, o mercado não vai mais comprar seu carro. Uma empresa que produz celular falar, o mercado não vai mais comprar o seu celular, o produtor não tem como escoar essa produção. Sim. Então, o impacto direto no bolso do produtor e automaticamente na economia de toda essa cidade. Com certeza. Sidney, eu quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia, seus esclarecimentos. Boa sorte aí, muito empenho em Obrigado. mais essa tarefa, porque é apenas mais um desafio que o agro brasileiro enfrenta, na é verdade. Sem dúvida, é um prazer falar contigo, eu estarei sempre à disposição. Obrigada, um bom fim de semana para você. Para você também.